Eu acho que a surpresa para mim foi a forma como o PSD conseguiu manter uma votação acima dos 30%. Devo dizer que eu estava extremamente pessimista e que consideraria um resultado bom qualquer coisa que fosse entre os 25% e os 30%. A partir do momento em que tem mais de 30%, acho que foi um excelente resultado. E vou explicar porquê. Porque esta polémica toda que houve à volta do afastamento do Dr. Mota Amaral como cabeça de lista, na minha opinião, acho que foi, de certo modo, um golpe forte nas aspirações. Isto não tem nada a ver com a qualidade da candidata Berta Cabral, nem nada. É apenas uma questão de haver muita gente, e com justa razão, que considera o Sr. Dr. Mota Amaral uma pessoa realmente que é uma referência nacional, regional e internacional. Portanto, acho que o resultado obtido pelo PSD Açores para esta eleição legislativa nacional foi extremamente positivo para aquilo que eu ouvia dizer a muitas pessoas. Tem alguma coisa a ver com a liderança de Duarte Freitas? Não, eu penso que isto aqui não é questão de liderança. É uma questão das pessoas fazerem uma leitura nacional da candidatura dos deputados do PSD e dos outros partidos, não é? Mas Berta Cabral também era uma política de peso. Sem dúvida, não há dúvida nenhuma, mas repare, nós temos que reconhecer que o Partido Socialista nos Açores tem vindo a dominar o espectro político. Portanto, digamos, a parte positiva que eu queria salientar é o score obtido pelo PSD, que foi acima dos 30%. Não estava à espera? Eu não estava à espera. Pensava que poderia ser pior. Agora, a parte pior é que quando comparamos este resultado com aquilo que o PSD obteve em 2011, nós vemos realmente uma redução do número de deputados, que eram 3 do PSD, 2 do PS até aqui, e que passam agora a ser 3 do PS e 2 do PSD daqui para a frente. Portanto, esta é a minha leitura regional. Quanto à parte nacional, que penso que é aquilo que também o Marco quererá saber a minha opinião, quanto à parte nacional, eu sempre esperei que a coligação vencesse as eleições, aliás, como venceu. E é escusado estarem para aí a fazer interpretações esotéricas do resultado destas eleições. Estas eleições tiveram um vencedor. E esse vencedor foi a coligação PSD-CDS. Ponto final. Agora, podem depois interpretar como da forma que quiserem. Aliás, da forma que quiserem. Aliás, dá a impressão que ninguém perdeu, da maneira como se fazem os discursos. Mas há aqui um aspecto muito positivo e que eu devo, dentro da minha humilde posição de observador, felicitar os portugueses no seu conjunto. É que, não dando a maioria absoluta a ninguém e dando a vitória à coligação PSD-CDS, os portugueses reconheceram duas coisas. A primeira foi o esforço que o governo da coligação fez nestes últimos 4 para limpar tudo aquilo que a gente sabe que ficou de lixo desde 2011, e isso foi um esforço notável que, obviamente... Muitos sacrifícios, e que os portugueses perceberam, e por isso deram a vitória à coligação. Mas também perceberam outra coisa, é que o sapateiro não deve ir além da chinela, e não se deve ser mais papista que o Papa. E, portanto, ao não darem a maioria absoluta,
puseram um travão em determinados ultra-neoliberalismos que este partido social-democrata na coligação, para grande desgosto meu, tem vindo a fazer. E, portanto, obrigaram a quê? Obrigaram a que a coligação negocie com alguém um governo de estabilidade nacional. E esse alguém, na minha opinião, é o Partido Socialista. E tudo aquilo que se tem vindo a ver... Até eu já o disse, Passos Coelho. Passos Coelho e não só. Se nós virmos o que foi o discurso de António Costa, é claramente um abrir de portas, pelo menos a um entendimento parlamentar com a coligação. Professor, voltando um pouco aos Açores, e como disse há pouco muito bem, os mandatos PS agora 3, PSD 2, quais são as pastas importantes que os nossos deputados açorianos devem defender de uma forma rigorosa na Assembleia da República? Há vários dossiês muito importantes relativos aos Açores e eu devo lamentar profundamente que nestas eleições regionais, nestas eleições nacionais, os candidatos regionais tenham procurado fugir a certas questões de fundo que, quanto a mim, seriam muito importantes serem discutidos nestas eleições nacionais. Um deles, o mar. Fala-se muito do mar, mas nem sequer um navio de investigação científica à altura temos. Temos o arquipélago, coitadinho, velhinho, que tão bons serviços prestou à região e ao país, mas que está obviamente já completamente ultrapassado. Se nós não utilizarmos os fundos comunitários deste quadro até 2020, deste quadro da União Europeia, estamos a perder uma oportunidade de ouro. Isso não ouvi discutido uma única vez. Também ouvi dizer muito que o Governo Regional tem que passar a ter em atenção o financiamento complementar à Universidade dos Açores. Não ouvi, no entanto, ninguém apresentar uma solução concreta. E ela existe, eu próprio já anunciei várias vezes. Depois, a questão das cotas leiteiras e do futuro do leite e da carne nos Açores. Era preciso que também fosse discutido com alguma clareza e com pragmatismo o que é que os nossos deputados vão fazer na Assembleia da República para fazerem com que o país, e não só a União Europeia, se interesse por este assunto. E estes são 3 pontos importantes. A questão da base das lajes, obviamente, também veio muito ao de cima, é uma questão importante, mas essa é uma questão que só a nível do Estado português se pode resolver. Obviamente que o Governo Regional tem aqui qualquer coisa, mas precisamente porque se trata de eleições nacionais, eu gostaria de ter visto na mesa propostas concretas, quer de um ou de outro partido e até dos partidos pequenos. Falou-se muito e tal. Portanto, se quer que lhe diga, estas eleições que se verificaram agora têm para mim duas conclusões muito importantes. Primeiro, foi que se andou a discutir muita coisa que não interessava, deixando de discutir coisas que eram de importância fundamental. E, portanto, eu acho que a campanha, mesmo a nível nacional, foi uma campanha medíocre. Não tem outro nome. Depois, relativamente agora ao que vem a seguir, eu formulo o voto de que realmente haja um entendimento, pelo menos a nível de um acordo parlamentar entre a coligação e o Partido Socialista. Tudo indica que sim, porque se não for assim, estamos muito mal. E então, realmente, o panorama que se afigura para o futuro do país e até por tabela da região não será muito animador. Mas estou convencido que as pessoas se vão entender. Professor, uma última questão. Esta situação de Duarte Freitas já ter perdido várias batalhas, isto significa o quê? Olha, sabe uma coisa, eu acho que isso é tudo uma questão menor. E é tudo uma questão menor porque as questões fundamentais são aquelas a que eu me referi agora. Depois também é preciso ter cuidado, não devemos confundir o que são lideranças regionais com lideranças nacionais. Isto foram eleições legislativas nacionais e, portanto, o que se discutiu é o país e a relação do país com a região.
não me parece que seja a altura para estar a discutir coisas menores como sejam simples lideranças regionais, isto sem desrespeito pela autonomia, que eu respeito muito, sou um autonomista desde o início, mas acho que não é tempo para estarmos a discutir estes assuntos. E a declaração de Vasco Cordeiro, quando ele diz que o continente ganhou, mas os Açores ganharam o PS, mas pede mais respeito à República? Bom, isso é política, sabe? São os jogos políticos. Eu entendo que também são questões menores e que não vale a pena dar a elas demasiada importância. O que era preciso agora é tocar o burro para a frente, que é como quem diz neste momento, tocar o país para a frente e com ele a região. Que mensagem para os nossos imigrantes nesta questão das eleições? Olha, eu acho que o sistema de voto dos nossos imigrantes devia ser completamente revisto, porque eu tenho conhecimento, e até pelas funções que desempenhei, quer a nível do Parlamento Europeu, como deputado europeu, quer depois como reitor da universidade, estou convencido que muitos dos nossos imigrantes não votam porque têm que se deslocar de sítios de 200, 300, 400 e mais quilómetros para os sítios de voto, porque não lhes é facilitada a participação num ato eleitoral que é da maior importância para os portugueses. Portanto, eu faço aqui um apelo às autoridades nacionais e à Assembleia da República para que seja encontrada uma solução para que os nossos imigrantes, e atenção, só os de origem açoriana no Canadá e nos Estados Unidos são centenas de milhares, não é? Para que os nossos imigrantes passem a participar mais na vida do seu país, que continua a ser pelo menos o seu país de coração. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita para isso. Alguma coisa é urgente fazer-se para que os nossos imigrantes participem ativamente naquilo que é a vida do país onde nasceram. Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Terceira, São Miguel e Santa Maria. SMTV. Somos televisão nos Açores.